Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. Vamos lá, turma! Com Elza Soares, fazendo um movimento contra a violência doméstica contra as mulheres. Olá, Rosina, olá, Paulo Pequeno, sejam todos bem-vindos. Aproveita e convida a galera para vir para essa live maravilhosa. Sejam recebidos com Elza Soares, fazendo um protesto da violência contra as mulheres. Assunto a ser discutido todos os dias. Vou ligar 180. Cadê meu celular? Junte-se a nós. Não a violência contra as mulheres, de nenhuma espécie, de nenhum tipo. Estamos no Agosto Lilás. Para quê? Combater a violência. É o mês de aniversário da Lei Maria da Penha. Cadê meu celular? Chama toda a galera para vir com a gente. Boa noite, turma linda. Aproveita e faz esse aviãozinho aterrissar nos contatos do seu Instagram. Tamo junto, Line. Quando tua mãe ligar. É isso aí, todos no combate à violência. A maravilhosa advogada Denise Neri é a nossa convidada da noite. Doutora Denise, grande parceira, estrela, grande motivadora nossa, das mulheres, em todas as áreas, inclusive na política. Nossa parceira, recebam com muito carinho a doutora Denise. Doutora Denise é advogada, pós-graduada em Direito Constitucional e Político, palestrante nas áreas eleitoral, campanha política e prestação de contas, direitos e deveres dos cidadãos, direitos das mulheres, empoderamento da mulher, história do voto feminino e violência contra a mulher, inclusive na política. Comunidade de carinho, a doutora Denise Neri, que vem nos presentear com grandes reflexões essa noite. Olá, amada! Oi, minha querida! Como você está? Seja bem-vinda! Obrigada! Olá! Oi, meu bem! Tá me ouvindo? Estou sim. Grande felicidade receber a senhora aqui conosco, nesse mês do Agosto Lilás, onde a gente traz mais uma vez a oportunidade de discutirmos sobre esse evento que é silencioso, que é a violência contra a mulher. E receber a senhora enquanto mulher, advogada, grande parceira do Solidariedade, minha amiga. Me lembro da emoção que eu senti no dia do meu aniversário em ver a senhora na telinha. Muito obrigada, doutora Denise. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, viu, Gil? Saiba que o prazer é todo meu, a honra é minha de estar aqui conversando com uma mulher tão brilhante como você. Receba meu abraço, as nossas amigas que estão nos seguindo, os nossos meninos que estão assistindo também. É uma honra estar aqui. E falar de um tema tão triste, tão triste. Aí eu fiquei muito feliz quando eu vi que você já pôs uma música animada, que é para as mulheres se animarem mesmo, né? Mas É uma música de Elza Soares.
ela faz um protesto contra a violência, né? A violência doméstica. E o nome da música é Vou Ligar para um 80. Oh, sensacional. Quanto mais a gente divulgar, melhor, né? Mas eu falo que é triste, porque muito se fala hoje da pandemia, né? Do Covid e tal, mas a gente vive uma pandemia muito pior no mundo, que é a violência contra a mulher. É verdade. É verdade. Isso é pandemia. É verdade. Existem até matérias, outro dia eu estava lendo, que é um vírus e 2 guerras. Exatamente. A manchete é exatamente assim. E quando a gente vai observar, é a mais pura verdade. Porque hoje as mulheres, além de estarem em isolamento, que é necessário por conta da pandemia, elas estão vivendo 2 guerras, que é contra o vírus e contra a violência doméstica. Porque elas estão dentro de casa, isoladas com o seu agressor. Exatamente, Gil. E olha, não é só aqui no Brasil, não. É no mundo isso. Esse aumento da violência em virtude do isolamento social foi no mundo. Na China foi 3 vezes mais. Na França teve um aumento de 32% de violência contra a mulher. Quer dizer, então não é coisa do terceiro mundo, coisa de Brasil, Sim. não. É mundial a coisa, sabe? E aqui no Brasil, claro que já tem uma cultura muito machista, aumentou porque você isolou a mulher com o seu agressor. Exato. E o pior, Exatamente. né, Gil? Diminuíram os lugares de atendimento, o socorro, assim como aumentou também o índice de violência contra a criança, né? De abuso sexual contra a criança. Sim, sim. Antes a mãe manda a criança para a escola, a professora está vendo, a inspetora está vendo se tem alguma coisa errada ou não. Agora não, está lá isolada com o seu abusador e não tem ninguém para fiscalizar. E o número de abuso, outro dia nós fizemos uma live aqui também sobre a questão do abuso, né, da criança e do adolescente, e esse número vem crescendo justamente por isso, por falta de opção, né, de opções. A gente sabe que a grande maioria dos alunos, dos estudantes das escolas públicas, eles são de baixa renda, então vivem em condições bastante precárias. Isso do Brasil inteiro e aqui em Salvador não é diferente. E a gente percebe que é algo muito cruel. Imagine, são 2 violências, são 3. A pandemia, a violência e o abuso sexual dessas crianças e as suas mães. E as meninas e as mães, mulheres, né? As mães que estão ali presenciando tudo isso. Absurdo, né? Nós vimos dessa semana, do caso da menina de 10 anos que foi estuprada, né? E ficou grávida. Você viu a discussão em torno do aborto daquela criança. Sim. Quer dizer, não podia fazer aborto porque estava matando o feto. E ela é uma criança. Uma criança. Ela sofreu uma violência, quer dizer, é previsto no Código Penal que é cabível o aborto e fez toda essa discussão. E ainda revela o nome da criança, revela o hospital que está, ou seja, é a mulher de novo, só que menina ainda, sendo agredida 2 vezes. Quer dizer, não bastou o estupro, não bastou a gravidez, ela foi agredida novamente quando fizeram uma manifestação na porta do hospital, uma covardia com os médicos, sabe? É uma coisa absurda. Absurda. As pessoas estão perdendo a noção das coisas. Eu acho que fazem de tudo para aparecer, Gil. Eu não encontro outra explicação. Sabe? Para aparecer, não é possível que alguém vai protestar contra o médico, contra a criança que foi abusada. Eu não consigo entender o que está acontecendo com a sociedade nossa. O que está acontecendo? Né? Que patamar nós estamos chegando? E aí eu falo, mulher sendo vítima de novo. Só que era uma criança de 10 anos. E desde os 6 anos... Dizer, ela era abusada. Consegue imaginar que é uma criança desde os 6 anos sendo abusada? E ainda tem gente que protesta achando que ela tinha que ter o filho? E eu vi eu não sei que segmento da Igreja Católica que fez um estandarte muito bacana, o cartaz deles, que até Maria foi consultada se queria ter Jesus. Olha só. Porque o anjo... Para a gente ver o nível. Até Maria foi consultada. Agora, como que uma criança de 10 anos vai ter um filho de um estuprador, sabe? Eu queria até conversar com essas pessoas que estavam na porta desse hospital para saber
O que eles pensam? O que tem na cabeça? Porque nem até a titica de galinha é mais útil que virar adubo. O que É pensa? verdade. São questionamentos ridículos. É uma moralidade, uma falsa moralidade. Uma falsa Vai moralidade. matar um feto. E a menina que estava sendo violentada dos seus direitos desde os 6 anos de idade, violentada no seu corpo, violentada na sua personalidade, todas as violências que nós vamos tratar aqui, essa menina estava sendo submetida. Absurdo, um absurdo. E eu não consigo entender como tem alguém que defenda. Fora que se ela levasse a gravidez adiante, o médico ainda falou que era muito mais risco para a vida dela ter uma criança, porque ela não tem formação física para isso. Não é? Quer dizer, eu falo assim, deve ser para aparecer, não tem outro motivo. Porque vim com base na religião, me desculpa, põe a mulher de quem acha que... a filha de quem acha que a religião está protegendo para passar por isso. Pois é. Mas, enfim, nós sendo vítimas de novo, né? De novo. E cada vez, doutora, que nós vimos aqui, estamos em qualquer rede, fazendo manifestações, fazendo reflexões, fazendo com que as pessoas percebam que a mulher que hoje sofre violência, enquanto mulher adulta, pode ter sido uma criança que já vem sendo abusada. As nossas crianças, as nossas meninas que estão nas escolas, elas já podem estar passando por violência e o nosso olhar ele deve ser bastante amplo para perceber isso e para cada vez mais discutir projetos, ações, políticas públicas que venham ter esse cuidado desde a infância. E não deixar de tê-lo quando essas meninas se tornam mulheres adultas. Claro, sem dúvida, Gil. Isso que nós estamos falando da agressão sexual que essa criança sofreu. Agora, quando a gente leva para a mulher, ela sofre a agressão física, que é o que mais se fala, né? O tipo de violência, agressão física, mas aí tem a violência moral, a violência sexual, tem a violência patrimonial, eu estava lendo a psicológica, principalmente, porque a mulher ainda se cala, né? Claro que é por problemas psicológicos que ela se cala também. E aí a gente fala também, eu estava lendo hoje sobre a violência quando a mulher vai ter filho. A violência... Como é que fala quando vai ter filho? Quando não pode? Não, quando ela vai ter filho. A mulher sofre essa violência. Parental, não. Me fugiu o nome agora. Mas aí ela sofre essa violência também porque alguns hospitais estavam impedindo a mulher de ter um acompanhante. E não pode impedir, em virtude da pandemia, não pode impedir. Violência obstetrícia, chama. Lembrei. Violência obstetrícia. Obstetrícia. Obstetrícia gestacional. Quantas não sofrem isso? Porque não podem ter um acompanhante. Quantas não estão sofrendo isso? Né? E aí a mulher se cala novamente. E aí eu quero entrar no assunto de uma violência que ainda não está catalogada, mas que a gente sabe que já existe, que é a violência política. Já que nós somos agentes políticos, nós temos que brigar por causa disso, porque a mulher sofre a violência política. Justamente por esse mundo machista que a gente vive, né? O Brasil é um país patriarcal, que o homem era o provedor, a mulher tinha que ficar em casa relegada à mãe em serviços domésticos, mas ela sofre a violência política. Dentro dos partidos políticos, que não dão espaço, que nós não temos poder de decisão, porque não estamos nas diretorias. E Perfeito. Quando ela entra para a política, porque daí vem a desculpa que mulher não gosta de política. Ledo engano, mentira, falácia. A gente gosta sim. A gente faz política da hora que a gente levanta até a hora que a gente vai deitar. Porque política é a arte de negociar. Não o ilícito, mas é a arte de negociar. Você negocia com seus filhos, você negocia com seu marido para poder sair, para poder ir trabalhar. Olha, chega mais cedo você, chega mais cedo ele e tal. Você está negociando, você está fazendo política. E como que a mulher não gosta de política? Lógico que ela gosta. Só que ela tem que ter voz na política. E para ter voz na política, nós temos que ter espaço para começar dentro dos partidos políticos. A gente tem que ter espaço.
Então, foi feita uma consulta ao TSE um dia desses e eles já sinalizaram que 30% das cargos diretivos deveriam estar as mulheres. Quer dizer, isso, queira ou não, já é uma sinalização de que devem abrir espaço para as mulheres nos partidos. Por quê? Os partidos políticos, o poder de decisão são dos homens. Porque daí tinha a velha máxima de que mulher não gosta da política, é difícil trazer mulher para a política. Mentira, não é difícil nada. É que vocês não dão espaço. E, para isso, nós temos que estar nos espaços de poder. Então, as mulheres que se propõem a serem candidatas, eu admiro muito, porque eu estou há mais de 30 anos na política e nunca me dispus a ser candidata. Eu sempre fui de bastidor. Então, eu prefiro a área técnica, né? A minha especialidade em propaganda eleitoral, prestação de contas para auxiliar, mas as que se propõem a serem candidatas para mudar esse cenário, é sensacional isso. Então, eu admiro muito, e você tem minha admiração de estar enfrentando isso. Ainda bem que o nosso partido é muito aberto para isso também. Você participou do Lidera, que é esse curso. Nossa, importantíssimo, importantíssimo. Foi assim, definitivo, sabe? Para ter coragem, para ter impulso, para ter formação, para encarar a política, para empoderar a mulher. Exatamente. O curso Lidera, ele foi imprescindível para essa tomada de decisão. Exatamente, porque o Luiz, o nosso secretário-geral, Luiz Adriano, ele uma vez falou: o que é empoderar alguém? Empoderar alguém é dar conhecimento a essa pessoa, porque quando ela tem conhecimento, ela se empodera. E realmente, quando a gente tem conhecimento, a gente tem o poder, porque ninguém passa a perna. Ninguém nos passa para trás quando você tem o conhecimento. E o Lidera foi para isso, para trazer um pouco de conhecimento, para trocar essa experiência, para empoderar essas mulheres e terem coragem de enfrentar um cenário tão difícil que é a política. Porque quando você vê um homem sendo achincalhado na política, ele é chamado de corrupto, vagabundo, sem vergonha. A mulher, quando eles querem desmoralizar na política, eles vão para o lado físico, comportamento, como se existissem regras de comportamento. Não existe regra de comportamento, existem regras de etiqueta, de conduta, cada uma age do jeito que quiser. Eu falo sempre, assim como eu não vou numa igreja de biquíni, eu não vou numa praia de saia comprida. Claro. Então eu tenho que saber o meu modo de me comportar, porque existe uma regra social. Mas eles comparam sempre a gente pelo lado físico, né? Então é porque é gorda, ou porque é velha, ou porque tem o cabelo ruim, ou porque tem um seio avantajado, ou uma bunda grande. É por aí que eles tiram a mulher da política, né? Sempre denigrindo a parte física, que é claro, mexe com o emocional. E aí as mulheres fogem da política. Por causa disso também, porque não querem enfrentar isso. Agora, se a gente estiver lá no espaço de poder, a coisa vai mudar. Hoje eu me muda de figura. Muda totalmente de figura, né? Muda de lugar. Porque, como nós sempre dissemos, um homem não pode falar do lugar de uma mulher. Exatamente. Eu fui compreender isso quando eu fui fazer parte da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Porque eu sou diretora regional da Secretaria de Deficiência aqui no Sudeste. E eu fui participar de alguns eventos, né, da Secretaria de Deficiência do Estado, do município de São Paulo. E eles têm um logo que fala assim: nada sobre nós sem nós. Perfeito. Aí eu falava assim: poxa vida, eu não venho pela dor, eu venho pelo amor. Porque eu gosto da causa, eu quero defender. Por que nada sobre nós sem nós? Eu não sou deficiente e quero participar. Aí eles me explicaram: a gente conta com a sua participação, mas você não pode saber o que nós passamos, porque só nós sabemos. E aí, quando nós fizemos a live sobre o racismo, eu já estava com isso na ponta da minha língua. Então, eu sei também que o racismo, eu posso defender, eu posso brigar contra o racismo, mas eu não sei o que as negras e os negros passam. O sentimento é deles, porque são eles que sofrem o racismo e não eu. Então, eu posso brigar contra, eu posso abraçar a causa, mas eu não posso falar de um sentimento que é dos negros. Aí
E então o homem também não pode falar de uma mulher. É verdade. Né? Eles É podem verdade. nos defender. Cada um, o Paulinho tá aí. Beijo, Paulinho. Beijo, Fundação 1º de Maio. Tem uma turma toda aí assistindo a gente. Coisa boa. Exatamente. O Paulinho, ele é da secretaria, né? É Da nosso pessoa secretário. é nosso secretário. E ele sempre demarca esse território. Eu acho muito bacana, porque cada um vai ter o seu lugar de fala. A gente não pode dizer... a empatia é algo diferente, né? É você respeitar, é você se colocar, é você imaginar. Mas a dor de ser aquilo que cada um é, só quem sente, como é que diz o ditado, quem sabe onde o seu calo aperta. Uma coisa... Só você sabe onde o seu calo aperta, exatamente. Exatamente. Mas, doutora, a senhora vem falando da questão da violência da mulher na política, e aí a gente imagina que essa violência, ela, às vezes, não é física. Eu lembro que a última vez que eu participei, né, a primeira vez, na verdade, que eu participei desse processo político, assim, eu levei muitos empurrões, sabe? Eu enfrentava multidões para poder chegar no palanque e, assim, não era permitido. As pessoas olhavam assim, o que é que ela está fazendo aqui? Mulher e preta, imagine, 2 lutas. Então, eu olhava assim, empurrava, eu tinha que realmente ir para os espaços para participar junto com a comitiva, né, da executiva, com outras pessoas que pudessem abrir caminho para eu, Gilmária, passar enquanto mulher. Porque mulher naquele local ali não era, sabe, bem-vindo. Isso também é um tipo de violência, não é? Mas sem dúvida nenhuma. E eu acrescento mais uma aí, né? Bonita. E bonita. Uma mulher bonita. Ah, sim. Porque daí você enfrenta o ciúme das outras mulheres. Sim. Porque acha que está pondo os maridos, companheiros em risco. Porque tem uma mulher bonita ali no meio. Meu Deus, imagine. A mulher tem que se conscientizar de que a outra mulher não é a sua concorrente. Ela está lá para defender o seu direito. Assim como o movimento feminista, tem muita gente que fala assim, e essas mulheres não me representam. O movimento feminista não é para representar ninguém. O movimento feminista é para lutar por direitos, é para lutar por igualdade. Não precisa me representar, lutar por igualdade. Sim. E quem se põe na política, as mulheres que se põem na política, é para isso. Porque eu falo também, Gil, que não adianta a gente eleger mulheres que não têm pautas femininas. Perfeito. Aprendi isso com a senhora muito bem. Não adianta. Nós temos que eleger mulheres que têm pautas femininas. Por quê? Em 513 deputados federais, só 77 mulheres. Foi um avanço? Foi um avanço. Porque aumentou mais de 50% da última eleição em 2016. 14, né, que foi deputado? 18, isso. Foi um avanço. Mas é muito pouco. Isso é um pleonasmo. Claro. Não é muito, é pouco. É pouco demais. Né? 77 mulheres. Aí, ó, uma graça. Quando você chega no mês de março, né, dia 8 de março, os homens aprovam um monte de projeto de mulheres para nos homenagear. A gente adora homenagem, mas não no cenário político. Teve um que falou assim, no Dia Internacional da Mulher, a mulher devia ficar em casa. Então, ficou louco? Nós não queremos ficar em casa. Nós não queremos privilégio. Não é? Agora, com certeza. Eles abrem para votar o que nos interessa, porque eles são maioria. Porque se nós fôssemos a maioria lá no Congresso, nós é que abriríamos espaço para eles. Então, aí eu falo, interessa para os homens discutirem a pauta feminina? Não, eles não estão na nossa pele. Além do que, eles acham que a gente está roubando a vaga deles. E é outra coisa que a gente tem que deixar claro. Não é 70% de homens e 30% de mulheres para compor uma chapa. É 70% de um gênero e 30% de outro gênero. Perfeito. Então, nós temos em Minas, por exemplo, já tem municípios que o Tiago lá de Minas já me mandou a composição da chapa, tem 70% de mulheres e 30% de homens. Que maravilha, ó! Uma salva de palmas para Minas. Vai ter um monte de lugar no país que vai acontecer isso, sim. Então, é 70% de um gênero, 30% de outro gênero. Aí,
quando a gente conseguir avançar nisso, eles aí vão vir com 50-50. Que é o que a gente quer. Nós não queremos mais. Nós queremos simplesmente que seja 50-50. Né? Já tem projeto para ser 50% das vagas reservadas para as mulheres e 50% para os homens. Você acha que isso vai aprovar? Enquanto tiver essa composição, nunca. É uma disparidade que precisa ser, ela precisa ser equiparada. O nome já está dizendo, é dispare. Quando estiver equilibrado, aí sim. De quem é a culpa de ter mais homens do que mulheres lá? É nossa. Claro, se nós somos 52% do eleitorado, Nós somos maioria. 48%, a gente não está nem influenciando. Então, a culpa é nossa. Porque a gente acha que não tem uma mulher competente para estar lá, ou porque é uma ameaça, ou porque eu tenho inveja daquela mulher. E a gente tem que quebrar isso que foi construído. Isso foi construído. E as mulheres acabaram aceitando essa construção. Nós temos que quebrar isso, desconstruir um padrão de que a gente não gosta de política e de que a gente não quer isso, a gente quer sim. Então, na comunidade, aí a gente vem para o âmbito municipal. Quem é que enfrenta os maiores problemas do município, se não as mulheres, nas filas das creches, na fila das escolas, na fila do posto de saúde? Pode observar, Gil. Se você for lá no posto de saúde, quantas mulheres estão na fila e quantos homens estão? Na fila Nós somos maioria. Sempre são as mulheres que estão lá. É a grande maioria. Eu sempre falo de regra, não de exceção. Sim, perfeito. É isso mesmo. Quem sabe dos problemas do município, o que enfrenta no dia a dia são as mulheres. Então, quem tem que estar ocupando as câmaras municipais são as mulheres. Quem tem que ocupar as prefeituras são as mulheres. Não que homem não seja competente. Ele é, claro que é. Mas abra para que nós possamos estar lá. As mulheres têm que ter sororidade, sabe? Sororidade. Uma mulher vai estar lá me representando, fazendo o que é de melhor para mim também. Então, eu tenho que apostar nessa mulher, eu tenho que abrir espaço, deixa ela provar a sua competência. Então, na minha casa são 2 votos, que é eu e meu filho, que o outro vota no Paraná, mas aqui em São Paulo. Um vota numa mulher e um vota num homem. A gente divide o voto. Porque eu jamais vou deixar de votar no Paulinho também, né? Tem isso também. Mas ele vota numa mulher. Porque nós temos que abrir espaço. E essa é a sua forma, isso porque a senhora educou o seu filho dessa forma. Mostrando para ele essa valorização da mulher, a senhora enquanto mãe, enquanto mulher, e a forma como ele vê as outras mulheres. Valorizando, não sendo machista, não sendo sexista, que é o que a nossa sociedade planta todos os dias. Essa sobreposição do homem à mulher. E nós não precisamos dessa rivalidade. Nós podemos ser, como o Deco colocou, 50-50. Não estamos aqui para provar quem é melhor do que o outro. Claro que não. A gente quer igualdade. Então, essa luta pela igualdade das mulheres. E eu acredito que 2020 vai ser uma revolução em termos de eleições municipais. Vamos que vamos! Eu não vou dar conta de dar tantos parabéns para essas mulheres que vão ser eleitas nesse ano. Eu acredito nisso. Porque as mulheres estão saindo dessa coisa que foi criada de que ela não pode estar na política, de que ela não gosta, os maridos reprimindo, os homens reprimindo. Eu acho que está despertando. Então, eu acredito que 2020 vai ser diferente, 2022 melhor ainda, 2024 melhor ainda, até que extinga a lei das cotas, né? 30 e seja 50-50. Exatamente. Semana passada eu fiz uma entrevista com uma TV digital lá do Guarujá, e aí o advogado que estava me entrevistando perguntou dos transexuais, porque as trans iam entrar na nossa cota, se isso não nos incomodava. Eu falei, não, ela é uma mulher. O que a sociedade tem que entender, que independente de como ela nasceu, é o que ela se sente. Se ela se sente uma mulher, ela vai estar nos nossos 30% de cota, vai estar com a gente, porque ela é uma mulher.
É uma questão de respeito, né? É uma questão de respeito. E as opções que cada um tem não se discute. É o que cada um é, cada um tem as suas escolhas e a gente precisa só respeitar. A palavrinha básica. É a visão que a gente tem que mudar essa visão. Ela é uma trans, ela se sente uma mulher, ela é uma mulher. Então ela vai entrar na cota de mulheres e ponto. Isso já está pacificado. Não me incomoda. Aí fala, não te incomoda que está tirando o seu espaço? Não, não me incomoda, de jeito nenhum, porque ela é uma mulher. Então ela é bem-vinda, como mulher. E se eu estendo a mão para as outras mulheres, para ajudar a erguê-las, para as trans também, porque elas são mulheres, como eu. Ela não pode não gerar um filho, mas ela é uma mulher. Para mim não muda isso, né? Então a gente tem que respeitar o que o outro quer. E se todo mundo fizesse isso, Gil, a gente não tinha tanto problema que a gente tem. E muito menos o de agressão. Nós não teríamos o problema da agressão contra a mulher se todos respeitassem o próximo. É só respeitar. Aí a gente não tem esse problema. É verdade. E eu falo em pleno século XXI e nós ainda estamos discutindo violência contra outro ser humano, independente de gênero. Nós ainda estamos discutindo isso. É uma pena, porque o mundo é evoluído tecnologicamente e a gente ainda está discutindo o respeito ao próximo, né? Eu levantei os dados da Bahia, também me assustou os dados da Bahia, que durante o isolamento o número de denúncia cresceu 54%. 54%. Mas, em compensação, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia disse que diminuíram os casos de estupro e ameaça. E aí essa disparidade de números tem uma explicação, porque as mulheres não estão achando meio de irem fazer presencialmente, porque era só pelo 180, presencialmente encontrava essa dificuldade, principalmente nas cidades do interior. Sim. Eu já vi as mulheres relatarem que chega numa delegacia e o policial conhece o marido, né? Porque é cidade pequena, ele fala assim, tem certeza? Cidade pequena, eles mandam, né? Eles mandam. E fala, você tem certeza que você vai fazer isso? Olha, seu filho vai passar fome. Olha, ele vai ser preso e você depois não vai ter como se sustentar. Ou seja, eles pegam sempre pelo lado financeiro. Então, se o homem me sustenta, ele tem o direito de me agredir. É absurdo, mas é isso que acontece. Ela vai fazer uma denúncia, né, de agressão física e ela passa por outra violência que é psicológica. A psicológica, claro. E pela ameaça, né? Ameaça. O pior disso tudo, Gil, que a mulher, ela se sente culpada ainda. Tem muitos casos que as mulheres são agredidas e aí a frase é, mas ele não deixa faltar nada em casa. Nossa, é verdade, doutora. Ou a comida não estava boa, a camisa estava mal passada. O que a mulher tem que entender que sempre que há uma agressão, seja ela física, psicológica, moral, patrimonial, ela é uma vítima. Ela é vítima. E eu sempre falo isso, eu estou falando da regra, não da exceção. Não estou falando das mulheres que usam a Lei Maria da Penha para afastar o homem do lar conjugal, por vingança, ou porque querem se ver livre, essa é a forma mais rápida. Não. Na regra, é isso. E a mulher, ela é vítima disso. Ela tem que entender que ela é vítima, ela não pode se calar. Então, a minha luta é para que a mulher não se cale. Ela não está sozinha. Não está sozinha. Existe uma rede de proteção, desde o CRAS, até as secretarias das mulheres. Que tem no município, que tem no estado. Tem 180. As delegacias todas têm que fazer um BO, se não tiver delegacia da mulher, a delegacia especializada. Qualquer delegacia tem que fazer e dar andamento no processo. O Ministério Público, a Procuradoria. O juiz tem 48 horas para dar uma liminar. O que não pode acontecer é a mulher se calar diante de uma violência. Ela não pode se calar. Ela tem que... Seja ela qual for, né, doutora? Seja qual for, não pode se calar. Independente
de elas depender economicamente, porque ela entra em questão de alimentos, não é? O juiz já decreta até divórcio em caso de violência, crime hediondo, e parece que só quando dói no bolso é que os homens param também de agredir. Porque o INSS pode cobrar todo o tratamento que uma mulher sofre por causa da violência, pode cobrar do homem. Que eu acho que eles não têm procuradores suficientes ainda para fazer isso. Mas, na hora que começar a doer no bolso, talvez a agressão diminua. Imagine, é necessário passar por uma situação de sentir nele, né, o prejuízo financeiro para que isso venha se acabar, para que isso deixe de acontecer. Imagine, e aí como nós temos uma justiça que ainda, né, é morosa em relação a isso, Muito. temos poucas casas de acolhimento, temos poucas políticas que venham de fato fazer esse enfrentamento em loco, ou que possa dar todo o suporte psicológico, inclusive financeiro a essa mulher, não só o psicológico, mas a proteção física. Ainda estamos nessa luta, não é, doutora? Ainda estamos. Por isso que eu falo da importância de nós estarmos nos espaços de poder. Nós temos que estar para melhorar as políticas públicas, nós temos que estar para fazer leis que nos protejam. Claro que nós temos a Lei Maria da Penha, mas ainda não é o suficiente. Outro dia, eu vi uma moça falar, a minha mãe tinha medida protetiva e mesmo assim ele foi lá, o companheiro foi lá e matou. Porque realmente 77% dos casos, mais de 70%, são cometidos pelos maridos ou ex-maridos ou ex-companheiros. Então, óbvio que se ele estiver obstinado a matar uma mulher, não vai ser um papel que o juiz deu que vai impedi-lo de matar. Mas, quando você começa por políticas públicas de verdade, de educação sobre violência contra a mulher, de fazer as crianças entenderem isso, vai chegar uma geração que não vai ter esse problema desse número assustador que estamos tendo em relação à violência contra a mulher. Na hora que você educar. Então, tem que passar pela educação. Hoje já acontece, né, de o agressor ser obrigado a frequentar um centro educacional, porque normalmente o agressor também já tem estatística disso, ou ele foi abusado na infância, ou ele foi agredido, ou ele viu a mãe ser agredida. Então, ele passa a ter esse comportamento. Então, a hora que você educar, isso vai diminuir. Tenho certeza que as próximas gerações vão estar diferentes em relação à violência contra a mulher. Passam pela educação. E aí, mais uma vez, né, doutora, o papel da escola. Da escola, sem dúvida. Eu como professora, como educadora, sim, venho trazendo nas lives, quem está aqui, a comunidade de Girassóis que está aqui, vem acompanhando essas várias reflexões, que tudo se inicia na infância. Não dá para a gente, não trabalhar na adolescência, na fase adulta, mas esse empoderamento, esse não calar, não se sentir subjugada, humilhada, precisa ser despertado desde a infância. A menina, ela precisa ser empoderada, o menino precisa ser empoderado. Porque se os nossos meninos, eles forem educados no respeito, independente da sexualidade, se é homem ou mulher, eles vão aprender a serem homens que respeitam os espaços das mulheres. Né? Então, é dentro de casa, é na escola, porque o papel não é somente da escola, nós precisamos também das famílias fazendo esse papel, de parar de... As meninas lavam os pratos, o menino joga o lixo fora. Os meninos não varrem, os meninos não lavam os pratos, não fazem uma comidinha. Entende? Essa questão de trabalhar também esse empoderamento das crianças. Essa criação machista que a gente acaba passando para frente, Gil. Você chegou a assistir a minha palestra quando eu me peguei pedindo para o meu filho ir buscar pão para a mãe. Como buscar pão para a mãe? É a família que come o pão, não é só a mãe. As mães às vezes nem comem. Aí eu falo, leva o lixo para a mãe? Não. O lixo foi produzido pela família. Então não é para a mãe. Leve o lixo, vá buscar pão, vamos dividir tarefas. Mas a gente passa esse machismo que a gente foi criado, a gente passa para frente.
Exatamente. E eu falo, bom, mas aí eu que sou velha, da minha geração e tal. Eu fiz uma live com Leilane de Rio Grande do Norte e ela me disse que lá tem uma escola só para mulheres e que lá ensina, e é cara, escola cara, muito caro o curso, ensina como dobrar o pano de prato. Oh, peraí. Não acredito. Eu fiquei indignada também. Eu falei, peraí, não pode entrar homem nessa escola? Ela falou, não, doutora, é só para mulheres. Eu falei, quer dizer, ainda ensinando mulheres o papel dela perfeito na cozinha? Não há problema nenhum problema nenhum se for sua opção. Mas tinha que ter homem lá também. Sim. Para dividir as tarefas. Não, é isso Claro. de mulheres. Eu falei, então, como que estamos criando nossas filhas e os nossos filhos? Estamos criando com o mesmo machismo? Mais uma vez, reforçando esse machismo que impera na sociedade. E estamos criando as nossas meninas, ao invés de serem independentes, serem dependentes dos maridos, fazer um bom casamento, um bom dote, como é há anos atrás? É isso que nós estamos criando nossas filhas para serem isso? Para arrumar um bom casamento? Não! Nós temos que criar nossas filhas para estudar. Vai ser independente, não vai depender de ninguém. Não, você não tem que ser subjugada a um homem, porque aí, é claro, a dependência econômica acaba trazendo a violência. Porque o homem acha que manda, a mulher depende dele, e ele pode fazer o que ele quer, porque ele é dono dela. Ela se torna uma propriedade dele. Então, nós temos que educar nossos filhos para que tenham respeito e educar nossas filhas para que não sejam submetidas a isso. Sejam independentes. Faça um casamento porque você ama. E não porque você vai ter uma boa vida, porque ele vai te sustentar. Jamais. E muitas mulheres ficam aprisionadas a essas relações violentas, justamente por causa dessa dependência. Por não ter uma outra opção de trabalho. E aí, mais uma vez, a gente percebe que a gente precisa dar espaço a essas mulheres que muitas vezes não tiveram oportunidade de estudar, doutora, e não têm hoje uma profissão. Então, elas precisam, sim, de um centro profissionalizante, elas precisam ter onde deixar suas crianças para poder voltar a estudar, né, e se sentirem empoderadas a ponto de sair dessa relação abusiva. Exatamente, Gil. E você sabe que já tem estudo que a mulher estuda mais que os homens, mas quando ela fica grávida, ela larga o trabalho dela para cuidar do filho. E aí, é claro, ela volta para o mercado de trabalho defasada, óbvio. Né? A tecnologia faz assim com tudo. Então, ela volta defasada. Aí, ela passa a ganhar menos que o homem. E hoje, as mulheres ainda ganham 27,9% a menos que os homens. Fazendo a mesma função. Mesmo estudando mais do que os homens. Mesmo estudando mais. Porque ela tende a largar mais o trabalho dela, ela tende a morar perto de casa, aí pega empresas menores que pagam menos, mas ela está próxima do trabalho, porque ela quer sair do trabalho e correr para casa. E os homens não se preocupam com isso, porque ainda acham que isso é um trabalho da mulher. Cuidar da casa e dos filhos é um trabalho da mulher. E não é mais. Não é. Aliás, não é desde a nossa Constituição de 88. Não é mais. A Constituição de 88, a nossa Constituição Cidadã, que está aí, deu igualdade entre homens e mulheres. Porque, embora antes as mulheres, todas as nossas constituições falavam que todos eram igual perante a lei, tinha as diferenças, né? Porque mulher não podia votar, nem ser votada. Só foi conseguir esse direito depois, em 46, que era facultativo ainda. Em 32, que veio o Código Eleitoral, né, falando que a mulher podia votar, mas era facultativo. O Estatuto da Mulher Casada ainda que liberou ela de votar, porque antes era pior ainda. Não é que precisava da autorização do marido para votar, mas precisava da autorização do marido para trabalhar, e aí só podia votar quem trabalhava, quem era econômico, quem tinha independência econômica. Então, indiretamente, você precisava da autorização do marido para votar também. Né? Mas, uma coisa estava ligada à outra, não é, doutora? Outra, claro. Agora, as ordenações filipinas davam o direito do homem impingir castigo físico contra as mulheres. Que mais? Absurdo. Então, você vê, é histórico. Nós tivemos 400 anos de atraso em relação a votar e ser votada, né? Porque o homem, desde 1532, podia votar e ser votado. Nós só fomos conquistar isso em 1932, então nós temos 400 anos de atraso.
Então, já que a tecnologia está nos ajudando, vamos ajudar outras mulheres. Vamos dar essa vontade dela de vir para a política, de votar em outra mulher para estar lá defendendo políticas públicas que nos interessam. Isso. Nós precisamos disso. Mulheres que nos representem, com pautas femininas claras, né, e que vão fazer as políticas públicas melhores. Porque esse benefício não vai ser só para as mulheres, não. Esse benefício será também para os homens, porque são os nossos filhos que estão no dia a dia do nosso município, enfrentando fila de creche, ônibus, transporte, assistência à saúde. São os nossos filhos, os meninos também. Sim. Então, a gente precisa estar lá. Realmente, a hora é agora. A hora é agora. Eu sei que você é pré-candidata em Salvador e sei da sua garra, sei da sua competência e da sua luta. Então, sei que vai ter sucesso. E eu falo para as mulheres, se não conseguirem ser eleitas, não desanimem, não desistam, porque tudo com a gente é muita batalha. Não conseguiu nessa, vai na outra, não conseguiu na outra, vai na outra. Não desista. E nós também não somos de desistir, né, Gil? Não. A gente não é de Não desistir, mesmo. Nós somos duros na queda, né? Somos uma colega, uma gestora me falou, Gil, nós somos que nem bambu. A gente enverga, mas não quebra. Exatamente. E é aquilo, um bambu sozinho, você quebra ele. Um feixe de bambu, ninguém quebra. Ninguém Então, quebra. Se as mulheres se unirem, ninguém quebra. Ninguém quebra. E esse sentido, doutora, o mais importante, ele é complexo, porque quando a gente fala de mulheres unidas, que a gente fala de sororidade, que é você imaginar que a outra vai na frente para poder puxar as demais. Claro, Nós ser temos... ser exemplo de mulher que é competente, de mulher que luta pela outra. Não é para estar lá para ficar arrogante. Nós não estamos atrás disso, de arrogância, de poder. Não. Nós estamos atrás de fazer políticas públicas melhores. É isso que nós, mulheres, queremos. Sempre falando da regra. Não me venha com exceção, porque eu já ouvi muita gracinha das exceções. Não é exceção, é a regra. É a regra. É exatamente isso. E aí, a cada dia, a gente vai enfrentando todos os desafios. E quando a gente fala nessa sororidade, nessa representatividade, a gente também fala de dividir essas dores, né, que as mulheres enfrentam. Seja pelo machismo, seja pelo racismo, seja pela violência, porque o racismo, o machismo, também é uma forma de violência. É uma forma de violência. Isso gera violência. Gera violência. Gera violência. A base da violência é o machismo. É esse achar que manda, que é dono, é isso que gera violência. Porque a hora que acaba com o machismo, porque não é o contrário de feminismo, jamais, o machismo é querer sobrepor a sua vontade sobre a da mulher. Diferente do feminismo, que é procurar igualdade, é querer sobrepor. E o machismo é que traz a violência. É achar que é dono que manda. É um objeto que eu posso fazer o que eu quero com ele. Manusear, manipular, deter. Agredir, espoliar, roubar o patrimônio. Quantas mulheres não sofrem violência patrimonial, Gil? Que o marido põe ela para fora, não deixa ela pegar nem os objetos pessoais dela? Porque ele acha que ele é dono, que aquilo é dele. E fora que a gente vê nas músicas, né? Tem um monte de música que mostra muito bem o machismo que está subentendido, mas é desconstrução. Que é subliminar. Que é nosso papel, enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto educadoras, termos esse olhar perspicaz, esse olhar sensível do que está nas entrelinhas, do que está por trás, e sempre questionar o que é que está por trás dessa atitude, o que é que está por trás desse pensamento, dessa linguagem, né? Desse corpo que fala, dessas músicas. Enfim, é estarmos com um olhar de águia, né, doutora? Um olhar que ele é amplo,
para que a gente possa perceber as minúcias, inclusive, dessa violência, que é psicológica, que é moral. Nós temos, inclusive, a violência institucional, não é? Sim, claro. E saiu essa semana também uma juíza falando que tem que ter mais mulheres no judiciário. Precisa de mais mulheres no judiciário, precisa de mais mulheres no executivo, porque a gente sofre essa violência também. É olhado de outra maneira, como que ela chegou ali, né? Sempre tem isso. Ô, Gil, alguém perguntou o que era sororidade, né? Que não conhecia esse termo. Foi? Alguém perguntou aí, eu não conheço esse termo, tal. Sororidade vem de soror, de irmandade, de irmã. Aí vem o termo sororidade. Então, temos que ter sororidade pela outra mulher. Porque que amor mais puro que tem entre mãe e filha, entre duas irmãs? Duas irmãs, elas se amam. Isso é sororidade. É ter o amor de irmã. Então, as mulheres têm que ter exatamente isso. O amor de irmã pela outra mulher. Independente se é parente ou não. Não precisa ter sangue, né? Mas ela é outra mulher. É isso que é sororidade. Para quem perguntou, está respondido. Tá joia, eu não vi aqui empolgada, embebecida. Foi mesmo, não conheço esse termo, sororidade. O remédio para tudo isso é educação, política e políticas públicas, efetivação da Constituição. Querido colocou, infelizmente tem mulheres que se veem rivais. É isso, e a sororidade propõe justamente o contrário. Não somos rivais, estamos do mesmo lado. Estamos do mesmo lado. A hora que as mulheres compreenderem que estamos do mesmo lado, lutando pelas mesmas coisas, em prol da nossa família, em prol da nossa comunidade, em prol dos nossos vizinhos, aí elas vão começar a falar, pai, eu quero essa mulher na Câmara Municipal, porque ela vai estar lá lutando por mim. Ter a certeza da representatividade da voz, né? Eu tenho alguém para falar por mim, essa pessoa, essa mulher me representa, porque não vai chegar, é como a senhora falou, também não é chegar onde os seus parceiros, os seus colaboradores não, mas as pessoas que te confiaram chegar até ali, serem correspondidas às suas necessidades. Exatamente. E ter pautas femininas, né? Porque não adianta eu chegar lá também e votar alguma coisa que não melhore nada a sua vida, não melhore nada a vida do seu filho, sabe? Não. Ter pautas femininas mesmo. Isso vai chegar uma hora que a gente não vai precisar estar discutindo isso. Eu ainda não vou ver, mas com certeza minhas netas vão ver isso. O que é isso, doutor? Olha, Fabline está aqui mandando palmas, Edna Viana. Beijo para essas meninas. Obrigada, meninas. Vocês são as lindas. Uma sociedade melhor depende da união de todos. Ilse, da força da mulher na política, lutando pelas famílias. É isso aí. Doutora, exatamente isso. E aí, família independente, viu? Se é 2 mães, 2 pais, para mim não existe isso, não. Família, para mim, representar. Protegendo dentro da sua casa. É o que você está educando e acabou. É aquilo que é a família. A senhora, Edna escreveu. Ontem fiquei abismada com a reportagem do Fantástico sobre o aborto, quando algumas entrevistadas culparam o uso de roupa curta das adolescentes pelo estupro. Imagine que nós ainda vemos isso. Exatamente, Gil. É ridículo, é tão absurdo. Mas justificar. Como que essa menina, essa mulher que deu essa entrevista, como ela foi educada? Educaram ela que ela não pode usar uma saia curta, que ela não pode pôr um batom vermelho, que ela não pode ter uma unha vermelha. Educaram ela dessa maneira. Então, para ela, justifica, se tivesse uma roupa comprida, ela não seria violentada. Gente, isso não existe. Absurdo. Meu corpo é meu, não é público. E nós temos que educar nossas crianças, principalmente as meninas, que o corpo delas não é público. Aonde pode ser tocada e aonde não pode ser tocada. Sim, sim. Temos que educar, porque vai vir com outra cabeça. Agora, essa geração que já está estragada com esse pensamento, cabe a gente ficar fazendo essas lives, Gil. Sabe? Para ver se entra na cuca. Para trazer reflexão, para pensar. Perguntam para mim, a senhora é a favor do aborto? Eu falo, eu não faria.
Não em caso de estupro, não. Estou falando no aborto ou por opção. Eu não faria, mas eu acho que tem que ter política pública para isso. Porque quando uma mulher quer, ela vai fazer, com a diferença que quem tem dinheiro faz numa clínica com anestesia. Quem não tem dinheiro vai fazer numa boca de porco e aí vai ficar mutilada. Isso. Aí, então, tem que ter política pública para isso. Agora, se eu faço ou não, é um problema meu. Se eu sou a favor ou contra. Tem que ter política pública. Isso tem que ser tratado como saúde pública. É um problema de saúde pública. Porque as mulheres estão morrendo por causa de abortos clandestinos. Clandestinos. Sem nenhum cuidado, nenhuma assistência. Quem vai aprovar isso? Os homens ou as mulheres? Quem está... As mulheres. As mulheres. Os homens não vão pensar nisso. Não é uma preocupação deles. O corpo não é deles. Agora a gente tem que estar lá. Agora, se a grande maioria que estiver lá decidir não, não, mas pelo menos foram as mulheres que debateram. Então, é essa reflexão que a gente tem que trazer para as mulheres. Que é uma decisão delas, não uma decisão dos homens. Ontem, o meu irmão é evangélico e nós estávamos discutindo isso no almoço aqui em casa e ele falou assim, eu vi um pastor falando que a filha dele tinha sido violentada, ela ficou grávida e eles não fizeram o aborto e hoje a criança está com 6, 7 anos e é uma bênção na vida deles. Eu falei, alguém perguntou para essa moça se é uma bênção na vida dela? Se cada vez que ela olha aquela criança, ela não lembra do estuprador? Ela não lembra da violência que ela sofreu? Alguém já perguntou isso para ela? Porque para os avós é uma bênção. Claro, uma criança sempre é uma bênção. Claro. Mas se essa mulher passou, deram essa opção para ela de tirar? Aposto que não. Porque se tivesse dado, ela teria pensado se ela queria ter sido mãe de fruto de uma violência. Mas não deram essa opção para ela, com certeza. E é isso. Doutora, a senhora, como sempre, maravilhosa. Obrigada, Gil. Conversar com a senhora é sempre muito, muito leve, muito instrutiva. A gente sempre aprende, não cansa de ouvi-la. Eu tenho o maior prazer, uma das melhores coisas que me aconteceu em estar no Solidariedade e ter contato com a Fundação 1º de Maio foi conhecer a senhora e toda a equipe, né, que assim abraça a gente, acolhe, pega nas mãos e diz assim, vamos juntos, estamos juntas. Então, cada vez que a gente ouve, olha assim para o seu rostinho, com essa determinação, sua mulher retada, como diz aqui na Bahia, a gente se enche de força e de ânimo, né? Para que a gente continue nessa batalha, dessa sororidade, dessa empatia, desse respeito, e de pegar umas nas mãos das outras e empoderarmos cada vez mais. Umas às outras, né? Sem esquecer de quem fez todo o percurso para que a gente chegasse onde chegamos. Eu acho que isso é importante, a gente frisar, nós sermos sempre gratos. Né? Gratidão é algo que, graças a Deus, eu cultivo muito na minha vida. E eu sou muito grata por vocês, né? Nessa minha caminhada, sempre fortalecendo aí essa turma toda. Né? Então, assim... as suas palavras, e desde já eu agradeço imensamente aí a toda a equipe, a todo o apoio, todo o apoio dispensado. Porque nós temos um presidente também, o Paulinho, que me dá essa liberdade de eu falar o que eu quiser na política, vai lá, fale, anime mesmo. Nós temos a Samanta, presidente da fundação, que daí não preciso nem falar, porque é uma mulher. É uma mulher arretada, guerreira. Né? O Luiz também, o secretário-geral, fala, Denise, vai lá e faz Beijão, Luizão! E nós temos o Luciano, nosso presidente estadual e da Bahia, que mora no meu coração. Aliás, os baianos moram no meu coração, porque eu acho que tudo isso que você falou eu devo também à minha avó baiana, porque a minha avó era da Bahia. Então, o sangue baiano está aqui. Então, essa coisa arretada é do sangue baiano. Ah, por isso, a senhora é nossa! Então, eu agradeço muito, agradeço a todos os meninos que participaram, os meninos que participaram. Eu estou sempre às ordens e à disposição, Gil. Do que vocês precisarem, contem comigo. E eu ainda quero comemorar muito com você. Eu sei que você se pôs pré-candidata. Tenho certeza que vai ser escolhida em convenção, vai ser uma candidata e vai ser uma vereadora que vai nos dar muito orgulho.
Então, se vai ter alguém que vai Muito representar obrigada. a Bahia, vai ser a Gil. Um beijo no seu coração. Beijo, turma Girassóis. Beijo, Lu.